É, galera, vitória de campeão, hein? Essa vitória do time do Palmeiras, né? O Abel Ferreira, né? O time dele fazendo uma grande apresentação, mesmo o Abel Ferreira não estando à beira do campo, a equipe do Palmeiras vence, né? E vence muito bem, vence por 4-0 praticamente já, com o título do Campeonato Brasileiro nas mãos. Né? Esse resultado aí é muito importante para a equipe do Palmeiras, 4-0 e abriu 3 pontos. Agora o Palmeiras abriu 3 pontos do Botafogo, que é segundo colocado, Atlético que é terceiro, e Flamengo quarto colocado, ambas as equipes com 63 pontos atrás da equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem uma vantagem gigante, tanto no saldo de gols quanto no critério de vitórias, né? Tem 19, uma vitória a mais do que as equipes que estão abaixo dela, então praticamente o Palmeiras já está com a mão na taça. Na próxima rodada, eu acredito que o Palmeiras provavelmente já deve ser até campeão brasileiro, dependendo dos resultados aí entre do Atlético, do Botafogo e do Flamengo, né? O Botafogo vacilou e a equipe do Palmeiras chegou e vai levantar a taça de campeão brasileiro. Vamos acompanhar o linha de passe falando tudo sobre esse jogo do Palmeiras contra a equipe do América Mineiro. Eu já esperava, a verdade é que eu já esperava que a equipe do Palmeiras venceria esse jogo com muita facilidade, venceu por 4-0, resultado muito bom, resultado aí que dá mais confiança ainda ao time do Palmeiras nesse restante aí do Campeonato Brasileiro, agora restando 2 jogos. Vou citar aqui para você rapidinho. Lomba, Vanderlan, Fabinho, Jailson, Garcia, John, Atuesta, Kevin, Estevão, Lopes e Arthur. Quer dizer, é um banco que, assim, talvez muitos jogadores de um enorme futuro pela frente. Mas não é um banco de um time que você diz que vai ser o campeão por pontos corridos, quando você olha, sobretudo, o que aconteceu no Maracanã e quais eram os bancos de reservas de Flamengo e de Atlético. Então, assim, é uma loucura o que esse campeonato virou, porque o Palmeiras também chega nessa reta final bastante dilacerado, né? O banco era esse, é bom deixar claro, porque o Palmeiras não tinha 4 Mike, titulares. Gomes, Dudu, já, né? Gabriel Menino. E o Rony machuca no começo do jogo ainda. Exato, mas é um banco que chama atenção. Na hora que eu olhei, falei, e não é por dizer que os caras são ruins ou são maus jogadores, de maneira alguma. E acho que assim, você tem o Estevão, que a gente não sabe onde vai virar, se vai ser um novo Endrick, melhor ou pior, você tem o John, que é um jogador de muito futuro, mas são jogadores ainda muito crus, né? Ainda jogadores que não estão maduros. Então é impressionante mesmo essa reta final do Campeonato Brasileiro, mas estou de acordo que a rodada de hoje ela não transforma o Palmeiras num campeão. A gente tem que aprender a respeitar esse campeonato, porque o campeonato está se fazendo respeitar, mas de fato o que acontece hoje no Maracanã, e no Allianz e também em Curitiba significa um passo muito grande para o time do Abel. Paulo Calçade, boa noite. Andrade, olá, boa noite a todos. Olha, pode não estar decidido, mas que chegou num momento especial para o torcedor do Palmeiras, chegou. Vantagem de 3 pontos, comando é do Palmeiras, o saldo de gols é do Palmeiras. Então o Palmeiras pode ser um campeonato decidido em saldo de gols? Pode. O Palmeiras hoje tem 7 em relação ao Botafogo. Que é o segundo colocado. Então, 8 para o Galo, 14 para o Flamengo. O Flamengo teria que ganhar, o Palmeiras perdeu, não, o Flamengo tirar 16. Né? Não é assim que as coisas funcionam no futebol. Então o Palmeiras teria que ter derrotas gigantes e adversários vitórias enormes para poder tirar isso. Então o Palmeiras tem uma situação que no campeonato tão apertado, e a gente falava isso na segunda aqui, né? Que a quarta-feira iria nos dizer qual é o caminho. Não, ela te aponta, mas ela não garante, porque a gente nós estamos na 36ª rodada. Estamos nessa situação no Campeonato Brasileiro. Não é agora que a gente vai querer, né, inventar alguma coisa. Né? E o Botafogo é brincadeira. Né? Espero que o Textor não ponha culpa na arbitragem dessa vez, porque o que o Botafogo está fazendo com o segundo turno do campeonato dele é uma coisa... Acho que não vai acontecer outra vez. Acho que nós não vamos ver no Brasileirão um clube destruir uma campanha como o Botafogo destruiu. O jogo de hoje parecia um jogo de duas equipes que estavam brigando contra o rebaixamento. As duas. Zupac, fora tudo que aconteceu, a vitória contra o Palmeiras por 3-1 e tendo a chance de meter o 4º gol de pênalti, selar a depois vitória veio o Grêmio. E levar a virada, a vitória por 2 gols de diferença, como se construía contra o Grêmio no início do segundo tempo e levar a virada. Fora tudo isso,
olhando só para esse recorte pequeno. Hoje, o que aconteceu, né, de você poder seguir o Palmeiras, estaria 1 ponto do Palmeiras, e no final de semana, contra o Santos, o Botafogo, na combinação de resultados, poderia entrar para as 3 últimas rodadas, dependendo só dele, e tendo hoje o Coritiba como adversário. É bom lembrar, só acrescentar para o Santos nos acréscimos no domingo. É bom lembrar que, assim, contra o Bragantino não foi nos acréscimos, mas, assim, a gente lembra... Não, foi no final. Não foi depois dos 45. Acho que sim, acho que foi 40 e pouco. Vamos até dar uma olhada para confirmar, mas de qualquer forma, assim, a gente lembra muito das viradas de Palmeiras e Grêmio, pelo roteiro absurdo e tudo mais, mas o Botafogo vem 3 jogos na sequência, tomando empates no final, tomando... 90 mais 6 o gol do Thiago Borges. Bragantino. Então foi 90 também. mais 6. Assim, o problema do Botafogo é tão doido de compreender que o drama do Botafogo não é quando o time está atrás, é quando o time está na frente. Verdade. Porque o Botafogo reagiu contra o Bragantino, saiu atrás e virou o jogo. O Botafogo reagiu contra o Fortaleza, saiu atrás e foi buscar, acho que Fortaleza, né? Saiu atrás e foi buscar o empate. Agora, quando ele está ganhando, e isso se mostrou hoje de novo, mesmo que num tempo muito curto, é um time que sente um desespero que esse jogo tem que acabar logo. Né? Os 3 pontos foram tirados do Botafogo várias vezes nesse segundo turno. Está na vantagem, e vantagem de 1, vantagem de 3, de 2. Vantagens gigantescas. Todo tipo de vantagem. Quer dizer assim, as oportunidades, elas se ofereceram, mesmo o Botafogo tendo feito o que fez no segundo turno, ou deixado de fazer, várias oportunidades ainda vêm se oferecendo até hoje. O campeonato ficou muito grande para esse time do Botafogo. Assim, a missão de ser campeão brasileiro foi uma missão pesada demais para esse time carregar. E esse time não conseguiu carregar uma missão desse tamanho e foi largando a missão pelo caminho. É essa a impressão que eu fiquei. Que o Campeonato Brasileiro ficou pesado demais para o Botafogo matar no peito. Eu acho que a gente chegou no seguinte momento, aliás, há algum tempo. A impressão que eu tenho é que os jogadores do Palmeiras, seja qual for a situação, eles acham que em algum momento eles conseguem ganhar o jogo. Ou conseguem o resultado que precisam. Sim. Até quando não conseguem. Por vários motivos. Conseguem. A impressão que eu tenho é que os jogadores do Botafogo, estou me colocando de quem está em campo ali jogando, né, tentando humanizar um pouco, é que eles têm quase certeza que em algum momento vai acontecer alguma coisa e eles vão tomar gol. A hora que estão em vantagem, há um desespero pro jogo terminar logo. A personalidade do coletivo é essa. É o medo de ganhar, medo de ganhar o jogo. É perfeito, Bino. Eu acho que assim, na verdade, eu ia falar justamente isso, porque eu concordo completamente com a leitura do Zupac e enquanto ele falava, me vinha à cabeça, o Palmeiras é exatamente o contrário. Isso. Porque o Palmeiras, o que a gente lembra da cacetada que tomou do Flamengo no Maracanã, que poderia ser de alguma maneira um jogo para você abalar ali depois de uma sequência positiva, tal, para você abalar a confiança, porque como o próprio Abel falou na entrevista coletiva depois daquele jogo, né, o Abel disse, o que me incomoda é que nós não tiramos o Flamengo da disputa pelo título. E ele tinha razão nisso, olhando para a qualidade do Flamengo, para tudo que o Flamengo pode fazer com esse elenco. Então, era um jogo que, de fato, poderia, de alguma maneira, ter abalado o time do Palmeiras. E aí você vê, no jogo seguinte, o time passando por cima do adversário, vencendo sem nenhuma dificuldade. Aí, quando tem momentos difíceis, como foi dificílimo o momento que o Palmeiras viveu contra o Fortaleza, prestes a perder a liderança do campeonato, durante o jogo o time consegue se recuperar. Então, nesse aspecto, o Botafogo e o Palmeiras são extremos opostos. E o Palmeiras... Na questão psicológica, de como encarar os maus momentos, seja ele dentro de um jogo, seja ele o Palmeiras dá a virada, partida. O ponto de virada do Palmeiras no campeonato é a vitória sobre o Coritiba fora de casa. Inclusive, foi o Vitor Castanheira que comandou o time também. Foi o primeiro jogo em que o Palmeiras foi com 3 zagueiros nessa arrancada. E essa vitória sobre o Coritiba fora de casa, ela vem logo depois da derrota para o Atlético Mineiro em casa, que foi o 6º jogo seguido sem ganhar, contando os 2 empates com Boca, pela Libertadores, e 4 derrotas. Isso. Então é depois de um buraco de 6 jogos sem ganhar, de uma admissão desse jogo contra o Curitiba, no jogo contra o Atlético, na derrota, o Vitor Castanheira, em entrevista, fala, é o nosso pior momento à frente do Palmeiras. Eles assumem isso. E a partir daí, de que maneira o Palmeiras mergulha dentro dos seus problemas para sair desse buraco? Contratando o jogador? Não. Mudando o técnico? Não. Com a busca pelo tal fato novo? Não. Trabalhando. Então o técnico muda o sistema, o técnico muda
função de jogadores dentro desse time. Muda jogadores. Muda jogadores, tira Rony, bota Breno Lopes para virar titular do Palmeiras, encaixa a melhor formatação do ataque para potencializar o Endrick, né? Então o Endrick deixa de ser um centroavante ou um ponta para virar uma dupla de ataque, onde ele é melhor aproveitado. Então, a partir do trabalho do técnico, do suor da comissão técnica, encontrar alternativa em um elenco, como o Jean falou, esse banco de hoje é praticamente o banco que o Palmeiras conviveu a temporada inteira. Depois de 3 anos de trabalho, essa reinvenção leva o Palmeiras... da base. É basicamente um banco das categorias de base. Reinventado depois de 3 anos de trabalho sem contratar ninguém. Eu só acho, Zupa, assim, em relação ao ponto da virada, enfim, e claro que a gente está falando isso pelo contexto que o Palmeiras se coloca a 2 rodadas do fim. A gente não sabe que... Para mim foi 5-0 sobre o São Paulo. É que foi o jogo seguinte ao Curitiba. Isso. É que eu acho que o Curitiba ainda foi aquela vitória que você olha e diz, até pela própria atuação do Palmeiras. Contra o Curitiba. Mas é quando muda o sistema. E a mudança de sistema é a virada de chave do Palmeiras em campo. Taticamente, a virada é o jogo contra o Curitiba. Mas hoje, por exemplo, o Palmeiras nem jogou com os 3 zagueiros. Não tinha o Luan, não tinha o Gomes, não tinha o Mike. Então, eu acho... E aí, acho até que faz sentido para um jogo como o de hoje, mesmo que ele tivesse todo mundo, talvez não fizesse sentido jogar com 3 zagueiros. Acho que ele não faria. Acho que ele iria com os 3. Não tenho dúvida. Ele iria com os 3. Mas acho que, olhando para o adversário e para o que o Palmeiras pode produzir com essa formação, eu acho que também seria normal ele entrar com os 4. Mas eu só acho que o ponto da virada do Palmeiras, aquele jogo que deu a confiança e a expectativa de pelo menos voltar a brigar pelo título, foi a goleada em cima do São Paulo. Inclusive o saldo. O saldo para o Palmeiras ter hoje o conforto de poder jogar por igualdade de pontos e igualdade de vitórias. Né? Verdade. Mas é o único nos 4 primeiros que tem o mesmo treinador, né? Então, o Botafogo tanto pelo foram técnico, 5 no Botafogo, Totalmente 2 pelo no Flamengo, 2 no Galo. Também... Enquanto o Flamengo está a 4 do Bragantino, de jogo de volta de data FIFA. Felipão ficou contando até com o Libertadores 9 partidas até ganhar a primeira, porque é uma chegada muito difícil para ele. Até o Galo ganhar consistência e confiança. E hoje o Atlético Mineiro fez uma de suas melhores partidas, não só pelo placar, mas pela consistência, pela forma como alcançou o placar. O Atlético tinha um plano e executou 110% do plano. Não escapou nada do plano do Atlético. E o Flamengo não jogou. Mas é um... Assim, a gente tá vendo ali, né? Botafogo se esforçou demais. O Galo passou por isso. O Flamengo também demorou muito, né? Então, claro, uma hora chega essa situação. E o Palmeiras hoje, só para constar, tá? O goleiro do América, o Júlio, deveria ter sido expulso naquela falta que fez. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, a gente vamos mostrar. Só uma coisa, a gente passa tanto pelo Palmeiras, porque a gente está falando aqui muito de personalidade de coletivos. O Atlético mudou de técnico, o Filipão achar um jeito do time jogar. Demorou. 9 jogos, somando 1 de Libertadores, sem vencer, antes da primeira vitória, quando assume o Filipão. E vindo numa questão emergencial, né? O Flamengo, a gente nem precisa nem falar do que foi o ano do Flamengo com os seus treinadores. O Botafogo teve 5, né? 5 técnicos. E o Palmeiras, além de ter talvez o melhor dos técnicos, ou no mínimo o que tem o trabalho mais consistente, eu acho que é o melhor dos técnicos do futebol atual, hoje, desses todos. O técnico é tão grande que, além da personalidade, além das ideias de jogo, além de achar a maneira de jogar, os 2 jogadores que o clube gastou mais para trazer podem começar no banco e ninguém vai questionar. Ninguém vai resvalar num questionamento. O Flaco Lopes e o Arthur, não estou falando de salário, estou falando de investimento para contratar, para tirar de outros clubes. São os jogadores mais caros do elenco. Eles ficam no banco, ninguém discute. O time joga, não tem discussão dentro. O próprio Rony, o cara do tamanho, o que o Rony já construiu no Palmeiras, perdeu a vaga para o Breno Lopes e tá tudo bem. E ninguém discute. Enquanto no Botafogo, para fazer uma comparação, quando um treinador grande decide não escalar um jogador que fez um belo primeiro turno, que tem suas questões no segundo turno, dá para entender por que caiu de rendimento. Eu não imaginava que o rendimento seria igual, mas o Tiquinho caiu de rendimento. Ele deixa o cara no banco um jogo, os jogadores se juntam e deixam vazar, não sei exatamente como foi, que é preciso trocar o técnico. Ou seja, você vê como um ambiente reflete no dia a dia. O Jean foi cirúrgico, que é isso assim. São opostos. Botafogo e Palmeiras, em tudo que aconteceu, né, em suas marcas deixadas nesse campeonato até aqui, são
absolutamente opostos. Mas assim, eu acho assim que nem surpreende em relação a essa tranquilidade e autoconfiança, que é o que o Palmeiras tem, né? Aquela coisa de, beleza, tomou o gol, vamos buscar o gol. Tá com 1 a menos, vamos buscar do mesmo jeito. Perdemos um jogo, vamos pro próximo jogo. E fomos eliminados da Libertadores? Não, depois da eliminação da Libertadores, o Palmeiras fez aquele jogo modorrento contra o Santos. Exato. E depois brigando lá embaixo, Atlético perdendo em Barueri pro Santos. Você fala, poxa, ali acabou o ano do Palmeiras. É o reflexo da eliminação, claramente. Mas assim, eu acho que essa autoconfiança que o Palmeiras tem, que a gente está falando, seja durante um jogo, seja depois de uma derrota, seja depois de uma má atuação, ela é absolutamente compreensível, né? Por tudo que esse elenco já construiu, pela confiança que esses jogadores têm no treinador, porque eu acho que eu nunca vi uma coisa assim, né? Da gente ter entrevistado, o Gustavo esteve comigo em várias das entrevistas aqui do Bola da Vez, é impressionante o quanto os caras confiam no técnico e tudo mais. Isso é normal, eu acho que é compreensível. Mais estranho, mais anormal, é o que o Birner falou. É um elenco tão vitorioso, um elenco que poderia ser tão cheio de si, com jogadores que já conquistaram tanto, aceitarem numa boa essas trocas, aceitar ir para o banco, ninguém queria... Você nunca ouve uma discussão, você nunca ouve falar sobre uma insatisfação de o cara saiu fazendo bico, o cara ficou no banco, o cara não queria, esse daí ficou pego da vida porque o técnico chegou e escalou. Mas aí é o comando absurdo do Abel, né? Exato. E não é só isso, né? dúvida. E deveria estar no banco hoje, né? Assim, isso não é inaceitável, a quantidade de jogos que ele não participa. Isso, sim, é que está tudo indo bem. O dia que não acontecer for um jogo contra o Boca, que nem foi, ele não tiver no banco, a casa cai. Porque aí a culpa é inaceitável. É muito jogo, muito jogo. E hoje nem o Sub estava presente. É o terceiro. Quase que veio mais gente de Portugal para preencher a comissão técnica. Sim, o Palmeiras perde para o Boca num recheio, foi o recheio de 6 partidas sem vitória. O pós-Boca foram 2 derrotas seguidas, mas desde a desclassificação para o Boca, são 11 partidas de Campeonato Brasileiro. E são 7 vitórias, 3 empates, 7 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O único empate foi diante do Fortaleza. Um jogo que o Palmeiras salvou muita coisa naquele empate ali. Mas eu sei que é repetitivo, mas a gente ainda vai ter que tratar isso no futebol brasileiro. É o momento em que o Palmeiras e todos os outros voltaram a disputar o brasileiro. Não, mas tem razão. Então, assim, nós não podemos ter um campeonato marcado pela ausência dos clubes durante boa parte do ano. Campeonato de 12 E, jogos. de repente, ele vira maravilhoso, porque os clubes perceberam que o campeonato existe. Não pode ser assim. É lindo, maravilhoso, fica a última memória mesmo. Pô, que legal essa final, em cima, embaixo, no meio, do lado. O Campeonato Brasileiro é espetacular. Mas é por quê? Porque ele é abandonado, ele é lixo para a maioria durante boa parte do ano. E assim, ele é abandonado porque o calendário não favorece, a cartolagem não ajuda, ele é conduzido por amadores, mas a gente precisa debater isso. Porque você imagina um campeonato disputado, vamos pensar na parte boa, não no copo meio vazio, no copo meio cheio. Imagina um campeonato disputado com este calor que nós estamos vendo desde a primeira rodada, brigando para valer. Pra valer. E não assim, vamos ver o que acontece. Então, mas aí, se eu não tivesse o derretimento do Botafogo como teve, toda essa arrancada de 10, 12 jogos, para título, não serviria, né? Não serviria. Não serviria. Esquece. Mas é que eu acho que tem... Seria um marasmo. São questões diferentes, assim. Eu acho que não dá para pôr todos os times no mesmo balaio. Por exemplo, o Abel, eu acho que ele tentou. Ele quis. Ele não desprezou o brasileiro, mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu, e é por isso, porque acho que assim, também, senão depois vira tudo elogio a todo mundo e tal, porque o time agora tá nessa Mas situação. ele também não tem o banco que você citou. Exatamente. Ele tem bancos que incomodam quem tá jogando e bancos que acomodam. E ainda é isso que eu ia falar. Palmeiras não é o primeiro caso. Mais longe que os outros, né? Foi semifinal da Libertadores ainda. Então, mas o meu ponto é esse, assim, eu acho que o Abel, em nenhum momento, e aí talvez tenha a ver com uma mentalidade que a gente já falou, de pontos corridos que o europeu tem mais forte e de levar a sério esse campeonato, de considerar o campeonato principal, de certa maneira, ele tentou, mas ele não conseguiu, porque este elenco é um bom elenco, com uma categoria de base espetacular, e não fossem esses meninos, o Palmeiras não estaria onde está. A gente precisa falar do Endrick à parte, evidentemente, mas ele tentou e acho que não conseguiu, porque o seu elenco não é um elenco
forte o suficiente para levar 2 competições no mesmo nível, na mesma toada. Então precisou contar com a queda do Botafogo. O Flamengo, por exemplo, para citar, né, acho que o Flamengo ele tinha mesmo que mudar os seus times. Tendo os jogadores que ele tem no banco, se ele não altera, se ele usa sempre os mesmos 11 no Brasileiro e na Copa Libertadores, ele vai criar um problema para si, do ponto de vista da relação dos jogadores. O Palmeiras do Filipão fez isso, ganhou o Campeonato daí Brasileiro. a vantagem de... Galera, isso aí, né? A equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras que reclamou o ano todo, o Abel reclamou, não tinha elenco. De repente, no Campeonato Brasileiro, a equipe começou a se ressurgir, começou a vencer. Parecia que era impossível alcançar o Botafogo, mas agora virou uma realidade e o Palmeiras já pode ser campeão na próxima rodada. Estrela total aí também do Abel, porque o Abel pode ter todos os defeitos, o cara é brigão, tá vários jogos que tá fora dos gramados aí por suspensão de cartão amarelo, cartão vermelho, mas o cara tem uma estrela, você vê, o cara bancou o Flaco Lopes e o Endrick no time. Ele viu que o Rony não estava jogando bem e nem o Arthur. Ele foi lá e deu uma renovada no time. Renovou a equipe do Palmeiras e o Palmeiras está jogando muita bola. Você vê, na minha opinião, o Palmeiras é campeão brasileiro. Pode entregar a taça. Me desculpe, mas nos 2 próximos jogos, Palmeiras não perde. Não tem como. Não tem como o Palmeiras perder nesses 2 próximos jogos. Você pegar o próximo jogo do Palmeiras é o Fluminense, na minha opinião, favorito. Vai jogar em casa, favorito. E o próximo jogo que vai fechar em casa, Palmeiras, galera, o Palmeiras vai fechar em casa, vai fechar fora de casa, né? Contra o Cruzeiro, na minha opinião, também Palmeiras favoritaço, não tem essa não. Palmeiras vence sim o Cruzeiro fora de casa. Eu não consigo ver essa equipe do Palmeiras perdendo ponto nas próximas rodadas, não consigo. Não consigo mesmo, porque 3 pontos à frente, faltando 2 jogos, eu acredito que mais uma vitória, próximo jogo, Palmeiras já vai ser campeão brasileiro. Essa é a minha opinião, né? Porque pelo que eu vejo da tabela, Botafogo é uma equipe que não tem apresentado grandes coisas, né? E só pelo fato de ter uma vitória a mais e ter esse saldo de gols aí de 7 à frente do time do Botafogo e mais 8 à frente do Atlético Mineiro, coloca a equipe do Palmeiras muito à frente de todas as equipes para poder ser campeão. O Palmeiras conseguiu construir isso nas últimas 10 rodadas. Praticamente, se contar as últimas 8 rodadas, o Palmeiras construiu o título do Campeonato Brasileiro. Impressionante. Né? E hoje esse jogo aí praticamente foi um jogo que coroou a equipe do Palmeiras, 4-0 no América Mineiro. América Mineiro já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Palmeiras fez sua obrigação, jogou diante do seu torcedor, deu um show. Endrick mais uma vez sendo decisivo para a equipe do Palmeiras e o Palmeiras a um passo de levantar a taça do Campeonato Brasileiro. No passado, Palmeiras campeão e esse ano mais uma vez o Palmeiras encaminhando para poder levantar o título do Campeonato Brasileiro. Deixa aí, galera, nos comentários a opinião de vocês. Será que o Palmeiras já vai ser campeão na próxima rodada? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.